Que a gente já pode começar. Na aula passada, nós vimos a parte de escalas e cotagem e nós fizemos uma breve revisão e para aqueles que ainda não sabiam, né, aprenderam os comandos básicos do AutoCAD, tá? E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida referente à atividade do AutoCAD, se alguém ainda não conseguiu instalar. Como que está a adaptação de vocês no AutoCAD, em primeiro lugar? Para que a gente possa seguir adiante. Para mim tá tudo certo, professor. Quem que não conseguiu instalar, responde não. Quem não conseguiu instalar, responde não no chat, só para eu ter uma ideia, se teve alguém que ainda está com problema. Pelo jeito, todo mundo conseguiu instalar, né? E quanto à atividade, quem que conseguiu fazer a atividade? Acredito que bastante gente tenha conseguido fazer de forma rápida. É bem simplesinho. Alguém quer mostrar o que fez na sua atividade, mostrar como que fez para os colegas, tá? Vou selecionar até três trabalhos, para que a gente possa mostrar e compartilhar e explicar para aqueles que tinham ainda alguma dúvida. Conseguiram configurar a cotagem direitinho? Professor, você está falando daquele cubo que estava fazendo na aula semana passada? Isso. Ah, tá. Alguém quer mostrar o que fez na atividade? O Gabriel já estava. O Gabriel só consegue compartilhar a tela se eu autorizar, tá? Aqui, por isso que eu pergunto quem que quer mostrar a sua atividade para que eu possa autorizar o compartilhamento de tela, tá? Então, tu vai querer mostrar? Professora, não sei, acho que não, mas tanto faz. Então vai querer mostrar sim. Brinca. Tá, eu posso abrir aqui. Tá, peraí, só deixa eu te autorizar aqui a tornar um apresentador, para eu poder compartilhar a tela. Vi que tu já foi compartilhando e tal, acho que é mais sim que não, esse talvez aí. Não, eu apertei sem querer mesmo. Tudo bem. Enquanto o Gabriel vai montando ali o exercício dele, mais alguém se habilita? Mais um trabalho aqui, botar mais dois trabalhos, para que a gente possa passar para a parte de topografia logo em seguida.
Já está autorizado. Quando quiser compartilhar a tela, já pode compartilhar. Ah, não, tô esperando o AutoCAD abrir, daí eu já... Demora um pouquinho. Esqueci de botar no... Professor, Oi. eu botei para compartilhar aqui, não sei se está aparecendo. Ainda não. Vamos aguardar um pouquinho, às vezes demora um pouco. Tá indo agora, professora? Agora tá. Já está aparecendo. Ó, aí o que a gente está vendo aqui na tela do Gabriel, tá? Ó, ele botou os desenhos em escala, né, com o comando Scale. Eu vou pedir para te aplicar o comando Measure só para mostrar a medida do desenho menor. Measure aí a opção Distance, aí não, do menor. Só para pegar a medida da base aqui, ou pode ser da altura também, a mesma coisa. Só para mostrar, ó, 3 unidades de medida originalmente, né, eram 6 centímetros ali que a gente tinha medido em escala natural no desenho da folha. Então, o comando foi aplicado corretamente. É sempre interessante vocês darem uma conferida nas medidas e no AutoCAD eu vou destacar aqui 3 formas de fazer isso, tá? Pelo menos das 3 que eu conheço, pode ser que tenha mais uma ainda, que é a inferência de medidas. Existe uma que você pode simplesmente inserir uma cota. Pode continuar com a tela aí. Eu vou explicando junto com o desenho que eu quero depois detalhar a cotagem. Eu posso deixar no desenho da cotagem. Mas falando um pouquinho aqui para reforçar, né, a parte de conferência de medidas, que é importante vocês saberem lidar com isso quando estiverem fazendo o desenho, é o seguinte: existem 3 formas de medir um objeto no AutoCAD, tá? De conferir as suas medidas. Comando Measure, e usando as opções do comando Measure, você pode usar um atalho já direto do comando Measure, se você quer medir unidades de comprimento, que é o comando dist, da barra de comandos do AutoCAD. E também a opção, ou você pode desenhar uma cota e apagar. É uma outra forma de você conferir uma medida. Tem muita gente que faz isso, né? Utiliza o Dimensions, marca a cota linear para poder medir o comprimento e logo em seguida apaga a cota para ver o seu valor, tá? Por quê? Porque a cota na sua configuração padrão, ela sai com o valor com uma cotagem em escala natural, né? Na unidade do que o desenho se encontra. Então, é algo assim como o comando Measure. Então, é algo bem simples de se saber, de se identificar a medida da cotagem, né? De uma forma rápida. Desenha a cota e apaga rapidinho, por exemplo.
né? Sem configurar nem nada. Uma outra forma de você conferir a medida, tá? Não é a mais correta, mas é uma medida, é uma forma prática. Bom, voltando aqui para o desenho, eu vou pedir para te ampliar a cotagem do teu desenho em escala ampliada. Esse desenho maior aqui, da tela. Bom, aí num primeiro momento, vocês conseguem ver bem a cotagem do desenho do Gabriel? Não mexe mais agora, só deixa paradinho. Sim ou não, respondam no chat. Então, precisa configurar um pouquinho mais, né? Então, professora, que eu não achei, eu não consegui fazer igual eu tava fazendo na aula. Aí ficou pequenininho também, não consegui mudar. Por isso que é importante a gente mostrar o exercício, tá? Mas antes de tu configurar a cotagem, eu tô vendo que o menu do teu AutoCAD, ele tá no menu 3D. Tá? Volta para a tela do AutoCAD, deixa na tela do AutoCAD o tempo todo, até encerrar a apresentação aqui. Ó, teu menu ele tá com a configuração 3D, tá? Esse menu que tá sendo exibido na tua tela, ele é o menu 3D. Então, o que é que tu vai ter que fazer, tá? Para poder sair desse menu 3D. O problema é que tu criou o teu arquivo no template ISO 3D, tá? Então, E isso acaba sendo um problema, tá? Então, o que é possível fazer para resolver esse tipo de problema? Nesse teu caso aqui, você pode salvar os desenhos e depois importar, tá? É uma opção. Tem uma outra opção que dá para mudar o menu. A barra de menus, tá? Que seria que opção? Você vai ali no menu superior da tela, tem uma setinha ao lado de um desenho que parece uma calculadora. Essa é mesmo. Pode apertar aí. Não é aqui. O teu não está aparecendo essa tela. O meu aparece. É no... Deixa eu ver. Show Menu Bar. Essa última opção aqui. Acho que é isso. Pode apertar. Não. Aperta de novo nessa barra de opções aqui, que vai aparecer algumas barras, tá? O meu tá aparecendo, tem que achar. Peraí. Não, volta. Tem que lembrar qual que era o... É que tem um menu que aparece para você alterar a barra. Eu não lembro se no template que tu tá usando isso é possível, tá? Que às vezes, dependendo do template que se usa, às vezes não é possível. Pode ir ali para a barra de comandos lá em cima, antes da gente configurar a cotagem. Apertem o Workspace, só para eu dar uma olhada. Eu não tenho certeza se o nome do menu é esse, mas eu quero conferir. É esse mesmo, ó. Tá vendo? Aqui tem a opção 3D Basics, tá? Tu vai desmarcar essa opção, vai botar Drafting Annotation. Que aí você vai passar para o menu convencional do AutoCAD, tá? Então, aqui, ó, gente, bastante cuidado na hora de trabalhar com os desenhos. É importante deixar a aba
a opção da barra de tarefas Workspace marcada, que é essa que vocês acabaram de ver. Pode parar de mexer, Gabriel, só presta atenção primeiro. É importante vocês verificarem, né, quais são as opções de comandos que vocês têm, tá? Para verificar se todos os comandos que vocês têm no Ribbon, tá? Porque isso ajuda a identificar o template. Muitas vezes você pode modificar o template, aí nessa configuração, numa determinada configuração de template, você vai ter um ribbon específico que é mais voltado para a configuração que você acabou de abrir, né? No caso ali do Gabriel, o que às vezes pode ter acontecido? Pode ter acontecido dele ter aberto o template 3D, aí já vai aparecer no Ribbon todos os comandos 3D, tá? E muitas vezes não aparece a opção do Workspace, que é essa que eu mostrei para vocês, para que vocês possam ir para a opção padrão dos comandos do AutoCAD, que é o Drafting Annotation, que é a barra, é o Ribbon que contém os comandos básicos em 2D, tá? E qual que é o template que permite essa configuração do Drafting Annotation? Sempre trabalhem com o template padrão em 2D do AutoCAD, que o nome do arquivo é AutoCAD.ISO. AutoCAD é a CAD ISO ou AutoCAD ISO. Deixa eu fechar aqui, só para passar certinho para vocês. A CAD ISO.DWT, tá? Porque existem dois ACAD ISO. Existe o ACAD ISO sem nada no final, que é esse que nós vamos usar. E existe o ACAD ISO 3D, nós vamos usar o 2D. Então, ACAD ISO.DWT. Esse é o template padrão em unidades internacionais, tá? Então, sempre procurem abrir os arquivos de trabalho, criar os arquivos de trabalho aqui dessa disciplina, nesse template que eu acabei de passar para vocês no chat. Tá claro? Professora, eu não entendi muito bem. Eu não entendi. Ele te configurou? Foi isso? Tipo, se eu abrir no meu, o meu não vai estar assim, porque o meu tá a tela normal, essa tela que ele tá mostrando agora. Entendeu? Eu não sei se isso tem que configurar ou, no caso, o meu já está configurado. Eu fiquei um pouco na dúvida nisso. Se o teu abriu naturalmente com o ribbon do Drafting Annotation, né, que é o ribbon padrão, aí não tem por que configurar, tá? O normal é abrir sempre no ACAD ISO, tá? O que é esse template que eu acabei de passar para vocês? Dependendo do template que nós formos usar, por exemplo, quando eu trabalhei com a turma de sanitária no desenho 3D, eu tinha que sempre abrir os desenhos no ACAD 3D, né? Ou no ACAD ISO 3D. Por quê? Porque eu usava mais os menus do Ribbon para 3D. Aí quando eu utilizo os templates 3D, aí o que acontece? Aí já vai, quando eu for iniciar o meu desenho, o Ribbon já vai estar pré-preparado, pré-configurado para aqueles pro desenho 3D, né? Então, dependendo do template que eu for abrir no AutoCAD, pode ser que esse template já deixe o ribbon pré-configurado na configuração que seja mais interessante para uso naquele template, tá claro? Mas o padrão é o ribbon da forma como está sendo exibida na tela nesse momento agora. Entendi. É que o meu não tá aparecendo aquele drafting annotation que tá ali em cima dele. Não é obrigado a aparecer, que aí é como eu mostrei anteriormente, né? Antes do Gabriel não estava aparecendo. Aí o que foi feito? Nós selecionamos uma opção do Ribbon para aparecer a opção Workspace, que aí você consegue alterar os menus do Ribbon ao longo do seu desenho, tá? Mas não é algo que é obrigatório. Na disciplina nós não vamos usar. Tá bom então, obrigada. Bom, então eu já falei aqui para vocês um pouquinho, né, da configuração do Ribbon.
tá? Agora vamos passar para a parte da cotagem, né? Que foi a última parte que nós vimos na aula passada e que talvez não tenha ficado claro para todo mundo, porque é uma série de etapas, né? Como essa parte, sim, né? Que exige algumas anotações, porque tem muitos menus a configurar, tá? Normalmente a cotagem no AutoCAD, principalmente para nós que vamos fazer desenhos em centímetros, ela acaba sendo muito pequena, tá? Por quê? Porque o jeito que eu ensino aqui da disciplina, tem gente que ensina diferente, tá? Mas o jeito que eu aprendi, o jeito que eu ensino na disciplina, eu ensino sempre a fazer os desenhos em escala natural. Então, por quê? Porque para a cotagem sair automática e para ficar depois mais fácil de configurar a plotagem, tá? Que é a impressão, né? Plotagem é a impressão do desenho na folha de papel. Bom, então, o que acontece muito, né? Da cotagem sair pequena nos nossos desenhos, que é o caso que está acontecendo aqui no desenho do Gabriel, né? Eu vou pedir para te dar um zoom na cotagem, só para a gente conseguir enxergá-la, tá? Ó, então aqui, pode dar só mais um pouquinho de zoom, para a gente deixar a cota bem legível. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Bom, então, ó, eu vou pedir para te usar o comando PAN, tá? Que é tu apertar o scroll do mouse para baixo para mover a tela sem alterar o zoom, tá? Para que isso? Para que a gente possa ver também. Não, pode concentrar só naquela cota de 12 unidades. Bom, então, aqui, ó, o que acontece? Tira esse menu de reiniciar aí. Bom, então, o que acontece aqui, ó? A gente está vendo a cotagem bruta, a cotagem do Gabriel está totalmente sem configuração. E eu vou pedir também para te usar o PAN para te mostrar, exibir o fechamento da cota, né? Ali a parte que cruza a linha auxiliar com a linha de cota. Pode usar o PAN para mostrar só um dos fechamentos, ó. Não precisa da zoom, a gente consegue ver também, tá? Uma outra coisa interessante, tu criou o layer cota e tu já colocou a cota nele, né? É isso, Gabriel? Professor, eu tava com o microfone mutado, mas eu já fiz Tudo já. bem. Bom, então eu vou até pedir para te deixar, eu vou pedir para te deixar o microfone aberto para a gente ir comentando junto, para fazer as observações, tá? Bom, então aí aqui, ó, e também outra coisa que é importante, né? Qual que é o tamanho do nosso desenho em escala natural? Aqui ele cotou ampliado, né? Só para a gente lembrar. Quando nós fazemos a cotagem, nós temos que colocar o desenho em escala natural, nas medidas reais, né? A cotagem, ela não serve para você informar a medida do desenho, ela serve para você informar as medidas originais e o desenho é uma mera reprodução, né? Que você vai ter que ampliar ou reduzir para poder aplicar, para poder representar o desenho na forma mais detalhada possível e legível possível, né? Então, para isso que a gente aplica as escalas. E a cotagem, ela serve para informar as medidas originais para que depois alguém possa reproduzir aquele objeto de cada desenho, tá? Então, vamos passar para a configuração de cotagem. Mas antes eu queria saber se alguém tem alguma pergunta quanto aos conceitos que foram explicados agora.
Quanto aos conceitos, tudo certo? Por mim, sim. Tá. Bom, então, então, seguindo adiante, nós vamos passar para o menu ali da aba Annotate Label, para a gente poder fazer a configuração da cotagem. Tá? Onde é, professor? A Amanda está perguntando das layers, das camadas. Eu vou passar para esse ponto já depois da configuração da cotagem. Tá? Fica melhor passar nessa ordem. E tem um vídeo meu que eu explico também criação de layers durante o exercício. Aí depois eu passo para vocês também. Bom, mas então para a parte da configuração da cotagem, eu vou selecionar a aba Annotate, tá? Pode ir mexendo. Ali do ribbon, né, na parte superior ali do ribbon. O que essa aba tem? Tá? Nessa aba Annotate eu tenho todos os menus de informações do desenho. Cotagem, configuração de cotagem, de aplicação, texto e aplicação, cotas de nível, tá? Que é um recurso que vocês vão utilizar bastante. Eu prefiro desenhar a cota de nível, tá? É um jeito que eu faço. Mas tem gente que sabe botar direitinho utilizando o menu da cotagem. Tá? Também também se faz dessa forma. Tá? Mas a parte da cotagem, como que nós configuramos a cotagem? Existem dois menus, tá? Eu vou mostrar hoje aqui os dois menus para vocês. O primeiro menu é você colocar, você selecionar aqui no quadro Dimensions, tá? Pedir para te arrastar o mouse ali no quadro Dimensions. Na parte inferior direita desse quadro tem uma setinha bem pequenininha e inclinada. Você pode configurar a cotagem utilizando esse menu. Tá? Eu vou pedir para te fechar essa janela só para mostrar o outro caminho. A outra opção é você selecionar aqui, ó, os tipos de cota, aqui no menu Dimensions também, ali onde está escrito Standard, né, que é originalmente o Gabriel escolheu essa cotagem. Mas você pode selecionar aqui a opção Manage Dimension Styles. Aí você vai escolher um dos estilos de cota. Na aula passada eu escolhi o anotativo. Gabriel escolheu o Standard. A gente pode selecionar o Standard, criar um novo estilo de cota aqui na opção New. E esse novo estilo de cota, ele vai se basear nas configurações do estilo de cota que foi selecionado aqui anteriormente. Tá? Então, ele vai selecionar a opção New. E aqui, ó, ele vai partir do novo estilo com base ele vai começar a configuração do novo estilo com base nas configurações do estilo standard, tá? Tanto faz seu anotativo ou seu standard, tá? A diferença é que o anotativo parece que ele faz um ajuste de escala um pouquinho melhor, tá? Fica a diferença de uma configuração para outra, né? Normalmente as pessoas cotam em anotativo, tá? Essa aqui que seria a maior diferença entre as duas configurações. E o standard é a configuração um pouquinho mais travada, tá? Mas não tem problema de usar um ou outro. Aí tu vai nomear o estilo da cota, pode nomear aí com o que tu quiser. Se quiser manter esse nome também. Tá? Aí vai continuar. Depois de nomear o estilo. Aí nós vamos fazer as configurações da cotagem, tá? Aqui, ó, as linhas de cota, Dimension Lines, são linhas de cota. Extension Lines são as linhas auxiliares, tá? Aqui tá tudo by block. O ideal é colocar tudo by layer. Por quê? Porque normalmente a gente cria a layer, que seria a camada, né? Para colocar as cotas, tá? Para a gente organizar melhor o desenho. Então, o ideal é colocar tudo by layer. Aí, a cotagem, ela vai
pegar as configurações de desenho, né, e as configurações de linhas das layers. Por exemplo, se a minha layer ela tem uma linha tracejada, configuração padrão, aí a minha cotagem vai ter também linha tracejada. Só estou dando um exemplo, tá? Não é o ideal. É ideal a gente fazer tudo contínuo, tá? Tipo de linha, tipo espessura de linha, deixa tudo by layer. A mesma coisa nas linhas auxiliares. Ali a espessura tá by block, tem que deixar by layer também. Então, o ideal é fazer isso. Aí aqui tem agora as configurações de medidas, né? Offset da origem, né? Onde que você quer começar a sua cotagem? Vamos colocar o tamanho 1, por exemplo. Quanto? 1. O que é o offset da origem, tá? É a distância entre o começo da linha auxiliar e a linha de desenho, tá? É o quão distante eu vou começar a cotagem, tá? Porque o ideal é que a cotagem não toque no desenho, para não se confundir com as linhas de desenho, tá? Por isso que a gente configura a cotagem com uma linha mais fina, que é do desenho, e também a gente dá um offset da origem, tá? Você pode deixar as linhas auxiliares, né, as linhas de extensão, com tamanho fixo, aí seleciona essa opção aqui. Aqui na configuração, essa configuração não aparece, tá? Aí você vai colocar aqui, por exemplo, 50 unidades. Vamos botar uma linha bem grande. Aqui? Isso. Só para dar um exemplo. Bom, extensão além tamanho das linhas auxiliares, após cruzar a linha de cota, né? Essa medida aqui pode botar 1 também. Vou botar 1 também. Aqui a gente tem que chutar um pouco as medidas, tá? Por quê? Eu digo isso porque a gente só vai conseguir enxergar a configuração da cotagem depois de aplicada no desenho, tá? Depois desse estilo aplicado no desenho, para a gente ver se está bom ou não. Aqui o menu dá uma ideia, tem algumas configurações, mas ele não apresenta todas as configurações. Por exemplo, ele não apresenta essa medida fixa das linhas auxiliares, tá? Então, aqui, você pode, se em alguns casos, você pode emitir ou omitir, né, as linhas auxiliares, ou metade da linha auxiliar, as linhas auxiliares, ou metade da linha de cota, tá? Estou verificando essas opções aqui, mas não é o caso que nós vamos fazer. Bom, símbolos e setas. Aqui nós configuramos o fechamento da cota. Professora, a linha auxiliar aqui, ela tá para cima da seta. Tá, não tá, tipo, junto no desenho. É por causa do tamanho 1, tá? Aí você volta ali no menu de linhas. Aí a gente pode diminuir, então, aqui, ó, Extend Beyond Dim Lines. Aí tu vai botar um tamanho menor, pode botar meio, 0,5. Ó, já alterou, tá? Às vezes fica bem grande aqui, mas no desenho não fica tão grande. Aí a gente tem que ir testando. Bom. Então, aqui, ó, continuando a configuração, né, falando um pouquinho das linhas, do fechamento da cota. Como a gente está trabalhando com desenho de peça, nesse caso específico, a gente trabalha com fechamento da cota em seta. Então, nesse caso, estaria correto manter a seta. A gente pode aumentar um pouquinho o tamanho da seta. Vamos botar 0,5 aqui, por exemplo. A seta vai ficar bem grande. É só dar um Enter. Ó, ficou bem grande. Né? Pode até diminuir um pouquinho, botar 0,3.
Acho que vai ficar melhor. Ó, já ficou melhor e ficou grande. E quando vocês forem trabalhar no arquitetônico, você, aqui ó, no Arrowhead, tu vai selecionar a opção, primeira opção. Aí vocês vão poder escolher as barrinhas, né, que é o padrão do desenho arquitetônico, Architectural ou os pontos, né? Os pontos, eles são genéricos, eles servem tanto para o desenho mecânico quanto para o desenho arquitetônico, né? Seria outra opção. Aí, no caso dos pontos, teria que diminuir mais ainda o tamanho, né? Então, aí, dependendo do fechamento da cota, você vai ter que configurar o tamanho ideal para esse fechamento, tá? Só para mostrar para vocês. Configuração de texto, essa configuração é importante, que é a terceira aba. Aqui também a gente coloca by layer, né? A gente deixa o texto configurado by layer. E o tipo de texto pode ser tanto style ou anotativa, e vai depender do estilo original. Aí você pode selecionar a opção. Vamos deixar no standard por enquanto, tá? Normalmente essa configuração do texto, ela depende do estilo da cota, né? E aí, no caso, o standard, como a gente utilizou a cota standard, é melhor manter assim. A altura do texto, né? O texto ainda está um pouco pequeno, a gente viu no desenho, vamos ampliar um pouquinho esse tamanho, botar 0,3. Não, botar 0,5 para o texto ficar bem grande. Ó, e notem que aí, às vezes, a gente aumenta o texto e diminui a simbologia da cota, diminui as linhas proporcionalmente em relação ao texto, né? Então, aí a gente, às vezes, tem que voltar um pouquinho na configuração para que os tamanhos fiquem mais adequados, tá? Acontece bastante. Mas vamos deixar o texto com esse tamanho por enquanto. Aí aqui tem os alinhamentos, né? Quanto que você quer distanciar o texto da linha de cota. Vamos distanciar um pouquinho mais o texto da linha de cota aqui, ó, offset from dimension line, tá? Vocês podem colocar 0,2, por exemplo. Ó. Ou pode aumentar um pouquinho, pode botar até meio, né? Que aí o texto não vai quebrar a cotagem, provavelmente. Ó, e aqui ele já, em alguns casos, a distância já ficou tão grande que ele jogou para fora da linha de cota, né? Então, por enquanto a gente deixa assim. Aí vamos configurar de novo agora os valores, né? No primary units, tá? Quando a gente quer configurar os valores, a gente configura no primary units. Esse caso aqui, que a cota é standard, e a gente está fazendo a cotagem de um desenho de ampliação, o que nós vamos fazer? Tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter que configurar a escala para que a gente informe os valores em escala natural, tá? Os valores originais, né? Porque o desenho está ampliado 2 vezes. Se eu inserir a cotagem, o que vai acontecer? Vai exibir a medida do desenho, não a medida real. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que configurar o fator de escala para 0,5. Aí, a precisão, nós colocamos 2 casas decimais. Desenho arquitetônico padrão é cotar sempre com 2 casas decimais e medidas em metros, tá? No caso das medidas em metros, né, para a gente exibir a cotagem em metros, aí a gente mexe também normalmente no fator de escala. Nesse caso aqui do nosso desenho hoje, nós não vamos mexer na cotagem em metros, nós vamos deixar em centímetros, tá? Mas a gente quer exibir um desenho ampliado em escala natural. É esse o nosso objetivo hoje. Bom, que mais?
arredondamento, eu poderia deixar do jeito que está. Aqui tem uma opção para a gente aplicar a cotagem só no modo layout, não vamos marcar essa opção. Pode deixar essa opção desmarcada, tá? No primeiro momento, nós vamos aprender a cotar no ambiente model, o ambiente de desenho. Tá? O ambiente layout é o ambiente da cotagem que vocês vão ver ao longo dos estudos de vocês. Tá? Muita coisa eu vou ensinando junto com as atividades. Tá? Bom, então da parte de... outra coisa que é importante, ó, o separador decimal, aqui está como ponto, tá? Nós temos que botar para vírgula, né? A representação dos números, aqui no Brasil, ela é dada em vírgula, né? Em medidas, as decimais são separadas por vírgula. Bom, vamos voltar ali para a parte dos símbolos e setas, para a gente destacar um pouquinho mais esses símbolos e setas. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho deles para meio. Para meio já está bom. O tamanho das linhas auxiliares está bom. Então, a gente já pode dar um OK. Pode fechar o menu de contagem. Aí, agora eu vou pedir para ele selecionar essa cota que está desenhada e você vai alterar o estilo dela, aquilo que você acabou de configurar, né? Que é o copy of standard. Ó, esse é um pouco diferente, ainda está com a precisão desconfigurada. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos, mas notem que já saiu. Vou pedir para te diminuir um pouco o zoom e comparar os dois tamanhos de cota. Vê se já não deu tirar a seleção da cota. Não, fecha. Esse aqui, ó. Qual que está mais legível agora, por enquanto, tá? A gente não terminou de configurar ainda, mas até o momento, qual que está mais legível? A copy of standard ou a standard? A cópia. A cópia, né? Então, notem que dá bastante diferença, né? Quando a gente sabe configurar a cotagem. Para a gente finalizar essa configuração, né? Que a gente viu que a precisão ainda está... a cotagem ainda está com 4 casas decimais, então a gente vai alterar a precisão, tá? Então, nós vamos voltar ali nas configurações da cotagem, eu vou deixar tu voltar agora. O Gabriel, tu lembra bem o caminho, né? Ó, Manage Dimension Styles. Nesse caso aqui, ó, vai selecionar estilo Copy of Standard, aí agora você vai selecionar a opção Modify, em vez da nova, tá? Aí aqui, ó, na precisão você vai, ó, precisão tá com 4 casas, ainda vai passar para 2. Não, aí é o Round Off, é a Precision, que tem que mudar. Não, aí é das medidas angulares, ó, aqui nas medidas lineares, né? Você tem que colocar 2 casas, aí pode dar um OK. Ó, aqui já apareceu na configuração. Vou fechar, ó, já alterou ali na configuração. Tá claro? Uhum. Gabriel, eu vou pedir agora para te fechar a janela e tu vai me enviar esse desenho aqui pelo Teams mesmo, tá? Tem um clipezinho aqui no chat que você pode enviar arquivos. Eu vou pedir para você colocar aqui no chat para eu abrir esse arquivo aqui no meu computador, tá? Tá. Obrigada pela participação aí, né? Gente, entenderam a parte de configuração de cotas? Alguém tem alguma pergunta?
São muito quietinhos. Tá. Então, da parte de configuração de cotas, era isso. E a Amanda tinha perguntado também da questão das camadas, tá? Das layers. Então, nós vamos fazer uma configuraçãozinha de layers. Eu vou mostrar aqui a configuração das layers num outro desenho, só para explicar como faz. Deixa eu abrir aqui. Bom, então todos estão vendo o desenho do Gabriel aberto aqui na minha tela? Tá. Então, aqui tem o desenho do Gabriel. E aqui a gente tem algumas cotagens configuradas, outras não, né? Eu posso selecionar aqui o estilo Copy Standard como padrão. E eu posso também alterar esse estilo. Ligar o grid para ficar mais fácil de vocês verem. Bom, como vocês podem observar aqui, ó, o Gabriel, ele já criou uma layer de cota. Tá claro? E como que nós criamos essa layer, tá? Ali no exercício do desenho topográfico, eu mostro para vocês como criar layers, mas eu vou mostrar aqui também. Bom, em primeiro lugar, o que é uma layer? Tá? A layer nada mais é do que... layers nada mais são do que camadas para organizar o desenho, tá? São categorias de organização do desenho. Assim como, por exemplo, eu posso criar pastas de arquivos no meu computador para colocar os arquivos relacionados a um determinado assunto, tá? As layers, elas não são diferentes. As layers, elas têm essa mesma função de organizar o desenho e eu posso separar um desenho em categorias pela função dos elementos, por exemplo, eu posso organizar o desenho pela função de seus elementos, aí eu crio categorias com os nomes das funções dos elementos, ou eu posso classificar também o desenho a partir de
grupos de elementos que tenham as mesmas características de desenho. Por exemplo, elementos de linha tracejada, eu vou agrupar numa layer. Elementos de linha traço ponto e com espessura fina, vou agrupar numa outra layer, tá? Existe essa forma de organização também. Aqui o que eu vou ensinar para vocês na disciplina é organizar o desenho utilizando organizar o desenho através da função dos elementos, tá? Então, por exemplo, no desenho arquitetônico, vocês vão ver bastante isso. Eu vou agrupar os elementos de desenho que se referem às esquadrias numa layer. Os elementos de desenho que se referem às paredes numa outra layer. Tá claro? Tá aí tudo bem? Sim, tudo certo. Bom, e como que eu crio essas categorias, né, para classificação dos elementos de desenho? Eu vou aqui na opção ó, Layer Properties do Ribbon. Aí aqui vai ter uma janelinha. Deixa eu arrastar aqui. Aqui vai ter uma janelinha em que eu vou ter uma lista de layers, tá? O padrão, eu vou descongelar aqui. Eu vou apagar aqui essa layer só para... Por que ela não pode ser apagada? Ah, tá, porque eu já tenho def... Tá. Bom, o padrão, quando eu abro um arquivo do AutoCAD, tem isso aqui, ó, tá? Normalmente só vem a layer 0. Aqui eu tô com outro arquivo aberto que eu não criei layer nenhuma, tá? No caso aqui, o Gabriel, ele criou a layer de cotas. E eu quero criar, só que eu quero criar uma outra layer de cotas. Nesse caso aqui, eu não... aí eu quero criar uma layer de cotas para o meu desenho. Aí como que eu vou criar uma layer nova? Eu vou selecionar a layer 0 e eu vou apertar nesse botãozinho aqui, ó, que tem uma bolinha laranja e várias camadas, chamado New Layer. Aqui eu vou criar uma nova layer, tá? Aí eu criei ali a layer cotas bonitas. Bom, então, e o que mais que eu posso fazer, tá? Com essa layer? Aí eu vou configurar algumas propriedades específicas para os elementos que estiverem agrupados naquela layer e que fique mais fácil de eu identificar esses elementos no desenho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu posso colocar uma cor diferente, tá? A cor, ela ajuda a identificar, não é que sempre que eu imprimir o desenho vai aparecer o objeto com essa cor. A cor da layer, ela serve mais para identificar os elementos de desenho no ambiente model. Eu vou colocar aqui um azul. Eu gosto de trabalhar bastante com layer escura, principalmente de texto, eu gosto de botar as cores mais escuras. Eu vou selecionar o tipo de linha aqui da layer, né? No caso, uma layer de cotas, eu vou selecionar uma linha contínua. Mas se eu quisesse botar uma linha tracejada, por exemplo, e aqui nas opções de linhas não tem a opção da linha tracejada, mas existe a opção carregar, que é a opção load. Aí você vai ter que carregar um tipo específico de linha tracejada, tá? Gente, uma dica para trabalhar com as linhas tracejadas é escolher esses tipos padrão aqui, ó, dash, dash dot, os que são literalmente, os que nomeiam literalmente aquele tipo de linha, tá?
No caso aqui, ó, esses que tem 0,5 vezes, 2 vezes, isso aqui é um fator de escala aplicado no distanciamento dos elementos da linha, tá? Então, no caso do dashed, se não tem nada, é um fator, ele está em escala natural. Na escala natural do desenho, ele vai aparecer com esse tracejado aqui, tá? Então, se eu quiser uma linha tracejada, de preferência, selecionem os nomes padrão. Dashed, que é tracejado em inglês, literalmente. Dash dot, que é o traço ponto, tá? Normalmente, esses tipos no AutoCAD, eles já vêm com escala natural e são mais fáceis de configurar, tá? Então, a gente vai selecionar esse tipo aqui. E aí, eu colocaria aqui na minha layer, né, a linha tracejada, tá? Não é o caso aqui, eu vou deixar na contínua, só estou mostrando como que vocês podem selecionar diferentes tipos de linha. Espessura de linha, aqui está uma espessura padrão, tá? De tamanho de linha. A cotagem, eu quero linhas finas, então o ideal da cotagem é deixar no máximo até 0,13 milímetros, tá? Eu vou deixar com 0,13, que é o tamanho máximo. E aqui na layer tem uma série de outras configurações. Desligar a layer, ligar a layer, congelar a layer, descongelar a layer, trancar a layer, não trancar a layer, exibir a layer na plotagem ou não, né? Na hora de impressão, na impressão. Tá? Essas configurações aqui são importantes que vocês saibam, porque algumas podem auxiliar vocês no desenho, algumas podem prejudicar vocês no desenho caso estejam ativadas. E aqui também tem a opção de transparência de layer, você pode deixar algumas layers mais transparentes, né, menos visíveis, para que você possa destacar alguns elementos específicos no desenho, tá? Isso tanto no ambiente model, que é o ambiente de desenho, quanto no ambiente layout. E aqui tem também a opção de exibir a layer numa nova viewport, né? Congelar a layer numa nova viewport ou não, tá? Viewports são elementos que nós utilizamos, são janelas de desenho que nós utilizamos na plotagem, tá? Vocês vão aprender sobre viewports a partir da configuração da plotagem do desenho arquitetônico. Então, eu não vou comentar agora sobre viewports. Parte de ligar a layer, tá? Como que funciona? Eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu desligo uma layer, o que que acontece? Ó? Eu vou desligar a layer cota, por exemplo. Aí eu não vou mais visualizar as cotas no meu desenho, tá? Às vezes é bom nós desligarmos algumas layers para evitar que o Object Snap atue de forma inapropriada quando a gente quer fazer e que ele rastreie pontos de layers que nós não queremos trabalhar no momento. Então, desligar a layer acaba sendo interessante por isso, né? Para evitar, para não atrapalhar os desenhos no ambiente model. Também pode ser interessante, né, desligar a layer em que momento? Tá? No momento, às vezes para desabilitar a visualização de algum outro elemento, né? Aí no ambiente model nós utilizamos a lampadinha. Para desabilitar a visualização de uma layer no ambiente layout, aí o que nós fazemos? Nós congelamos a layer, que aí desliga a visualização tanto no model quanto no layout e também nas janelas de viewport, tá? que são configuradas no modo layout. Só tem um detalhe, ó, eu vou tentar, quando uma layer está ativada, que é quando tem esse sinal de verde aqui sobre a layer, é a layer que eu estou executando no momento, né? Tudo que eu for desenhar vai aparecer nessa layer que está com esse símbolo de verde aqui, tá?
Então, tudo que eu for desenhar na tela, por exemplo, eu vou desenhar uma linha agora. Ó, ela está presente na layer 0. Como que eu sei isso? Se eu desligar a layer 0, o que vai acontecer? Ó? Ela vai deixar de ser exibida, tá? Então, o que vai acontecer aí se eu ligar a layer novamente, ó, aí volta a ser exibida, né? Aqui tem um detalhe, eu posso ligar e desligar a visualização da layer na lampadinha quando a layer está ativada, mas eu não consigo, ó, eu não posso congelar a layer se ela estiver ativada, eu só posso congelar a layer se não tiver a marcação em verde aqui na layer indicada. Tá claro? E aí, tudo bem? Tudo bem. Bastante informação, tá? Bom, outro recurso importante, eu quero evitar apagar linhas indevidamente, linhas que eu já desenhei, quero evitar o retrabalho. Então, eu vou trancar a layer. Se eu tranco a layer, ó, o que acontece? Eu posso selecionar uma linha, mas eu não vou fazer uma modificação sequer, ó. Eu selecionei uma linha que está trancada, o ribbon me informou, ou a barra de comandos me informou, né? Então, ó, qualquer modificação que eu for tentar fazer, a layer vai estar trancada, eu não vou poder fazer essa modificação. Então, evita que eu apague linhas indevidamente. Então, se eu estiver fazendo um desenho próximo de outro, às vezes é interessante a gente trancar a layer, né? Ah, e outra coisa, mas eu posso inserir elementos com a layer trancada? Ó, tô com a layer 0 ativada e ela tá trancada. Eu posso inserir elementos com a layer trancada, não posso apagar. Tá claro? Aí, se eu quiser apagar, eu tenho que destrancar para apagar os elementos que eu não quero que façam parte do desenho. Bom, se eu quiser remanejar um objeto para uma layer criada, né? Eu quero remanejar as cotas para a layer cotas bonitas. Então, eu vou selecionar as cotas que eu quero remanejar. Aí, o que eu vou fazer? Tá? Aí, eu vou aqui, ó, na caixa de seleção de lista de layers, eu vou passar por cotas bonitas. Aí, o que acontece? Agora, as cotas, elas vão absorver as propriedades da nova layer. Tá claro? Aí, tudo bem? Até agora sim. Bom, aqui, ó, eu vou deixar a layer 0 com a espessura bem grande, tá? Só para mostrar uma coisa para vocês. Ó, notem que eu configurei a espessura da layer 0 com a linha de espessura 0,4, enquanto que as demais são bem fininhas, tá? A espessura padrão normalmente é bem fininha, 0,10, 0,9, tá? Então, notem as diferenças de espessuras que nós temos aqui, né? Tem uma linha de 0,03, 0,3 e outra de 0,40. Eu consigo ver essa diferença no meu desenho aqui? Não. Não consigo. Então, como que eu faço para ver essa diferença, tá? No ambiente model, tipicamente, a diferença das espessuras de layer, ela não aparece. Essa diferença normalmente vai aparecer na plotagem, tá? Na hora de imprimir. Então, existem duas formas de você verificar
a espessura de linha num desenho. Uma delas é você gerar a plotagem do desenho. Eu não vou fazer nada de plotagem aqui ainda, tá? Vou deixar para ensinar a plotagem mais tarde, na parte de desenho arquitetônico. Então, num primeiro momento, vocês não conseguem conferir as diferenças entre as espessuras de linha. Então, uma forma é você verificar na plotagem, na hora de imprimir aparece, tá? Na hora de fazer o teste da impressão, a visualização da impressão aparece. Outra forma é você aplicar o comando LW, tá? LW Display, que é o que vai fazer aparecer e ativar a opção ON, que vai fazer aparecer as diferentes espessuras de linha. Ó. Aqui já está aparecendo, é claro? Aí você consegue diferenciar os elementos também pelas espessuras de linha. Notem que aqui a gente consegue identificar bem o que é a parte principal do desenho, né, que é a que está em mais destaque, e a parte secundária, que seria as informações, que é a cotagem. Tá? Então, aqui a gente consegue identificar bem e diferenciar bem esses aspectos. Tá claro? Professora, onde é que você colocou mesmo, que eu não vi ali para deixar ele mais grosso a linha? LW Display, é um comando da barra de comandos, ó. LW Display. Se eu quiser desligar aí, a visualização das espessuras de linha, eu vou selecionar a opção Off. Tá? Ah, tá. Entendi. Obrigada. Nada. Bom, então da parte de layers, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Tá? Normalmente eu informo nos trabalhos, né, quais são as layers e como que vocês devem configurar para os desenhos, tá? Num desenho básico desse, como de escalas e cotagem, que só tem uma peça e a cotagem, então vão ser poucas layers. É a layer 0, que é a layer do desenho, a layer de cotas e deu, tá? E uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, aqui, ó, quando eu configurei as cotas, tá? Quando eu criei a cotagem, apareceu essa layer automática aqui chamada Def Points, tá? Isso é uma layer que aparece automaticamente, ela serve para marcar os pontos de medição da cotagem, tá? É uma layer que é automática. E aqui, e é importante destacar que quando eu tenho uma outra layer vinculada a elementos que usam Def Points, normalmente eu não consigo apagar essas layers, né? Vamos tentar apagar a layer cotas bonitas agora. Ela não está ativada, mas eu quero tentar apagar. Ó, não consigo por quê? Porque ela está relacionada com uma layer de Def Points, né? Ela contém um objeto que usam Def Points, tá? E outra coisa que é interessante saber, essa layer Def Points, ela normalmente não aparece na plotagem, ó. Ela é oculta para plotagem, tá? Ela só serve mesmo para marcar os pontos de medição dos objetos para fazer a cotagem. Se eu quiser congelar a layer de cotas, agora nesse momento, ó, eu posso congelar, tá? Por quê? Porque ela não está ativada. Se eu quiser ativar essa layer, o que eu vou fazer? Existem duas formas. Uma é dando 2 cliques aqui na janela da Layer Properties sobre o nome da layer, né? Ao lado da camadinha da layer. E outra forma é você, enquanto não estiver desenhando, você selecionar uma layer para ser a layer que você vai incluir os desenhos no momento, né? Então, se eu quiser criar uma nova cota, né, por exemplo, uma cota desse objeto menorzinho, ó, aí eu vou colocar aqui, tá? Aqui tem um detalhe, né? Por que está saindo 3 unidades de medida? Porque eu configurei o meu fator de escala na metade. Então, nesse caso aqui, ó, eu teria que criar uma nova cota, um novo estilo de cotagem
para poder adequar as medidas reais do objeto nesse desenho, tá claro? Por quê? Porque essa cotagem aqui eu apliquei um fator de escala de metade. Para quê? Para que o desenho na escala de ampliação ele apresentasse as medidas reais do objeto. Nesse caso aqui eu já teria que reconfigurar a cotagem para que apresentasse as medidas reais do objeto também. Tá claro? Bastante informação hoje, né, gente? Pode falar, Lucas. Tu sugere cotar metade da linha? Tá, vamos fazer aqui. Existem duas formas, tá? Tu tá mencionando essa daqui, né? Tá. Então, aqui foi bem simples, por quê? Porque aqui na hora de cotar, eu vou apagar essa cota aqui. Aqui foi bem simples, por quê? Porque na hora de cotar foi feito o seguinte, ó. Eu selecionei já a medida na metade, né? Se eu quiser alinhar, ó, as cotagens, aí eu vou selecionar aqui eu só consigo alinhar quando está em cadeia. Aí eu vou selecionar depois as outras cotas. Bom, então aqui cotou na metade porque ele selecionou metade da linha. Agora, se eu quisesse cotar, por exemplo, essa linha aqui na metade, como que eu iria fazer? Ó, essa linha aqui é uma linha inteira. Eu vou selecionar a cotagem. E aqui, ó, eu posso usar o Object Snap para rastrear o ponto médio. Aí eu vou selecionar aqui. Ó, eu só tenho que cuidar para não ir no lado, tem que ir para baixo, né? Aí eu vou selecionar aqui. Se eu quiser cotar em cadeia, né? Aí eu seleciono a opção contínuo, seleciono a cotagem original. Ó. Aí iria para cá, tá? Aqui eu fiz uma coisa errada, peraí. Contínuo, aqui. Ó, ele vai sempre puxar de uma linha de referência, aí vai fazer a cotagem, tá? Poderia ser daqui, daqui e daí por diante. Bom, respondi tua dúvida, Lucas. Então, ali, só relembrando, né? Você pode cotar metade da linha usando o ponto médio do Object Snap ou utilizando ou dividindo uma linha na metade, tá? O segundo jeito é mais recomendável, porque normalmente a gente não cota metade da linha, sendo que a linha é inteira.
tá? Normalmente a gente cota a medida inteira. Gente, mais alguma dúvida? Bom, então, seguindo adiante, né? O que vocês vão fazer daqui por agora? Então, a partir desses conhecimentos, vocês já aprenderam a parte de escalas, de cotagem, já aprenderam a configurar as layers no AutoCAD, tá? Então, o que vocês vão fazer daqui em diante que nós vamos aprender até o fim dessa semana? A parte de topografia, tá? Então, a recomendação é para que vocês comecem já a assistir a parte de desenho topográfico. Caso tenham algumas dúvidas, esclareçam nas aulas síncronas, tá? A aula síncrona da próxima quinta-feira vai servir para perguntar e esclarecer dúvidas a respeito do conteúdo de desenho topográfico. E em breve eu vou passar um trabalhinho para vocês sobre esse conteúdo, né? Na aula de quinta-feira. Então, eu vou deixar o espaço livre agora para que vocês possam começar a iniciar os estudos de topografia. Caso tenham alguma dúvida, eu vou ficar aqui até o fim da aula para responder vocês. É claro? Caso ainda tenham alguma dúvida também do assunto de escalas e cotagem, aproveitem esse momento para perguntar também. Aí, sempre que tiverem a dúvida, vocês podem me notificar, utilizando o arroba na frente do meu nome aqui no chat, ou também levantando a mãozinha, tá? Vocês já podem assistir todas, na verdade, tá? Pode falar, Francisco. Oi, professora, tá me escutando? Uhum. Só tenta aumentar um pouquinho o volume do teu microfone, mas eu estou escutando. Tá. Eu tenho uma dúvida aí com relação ao cronograma. Eu estava olhando o plano de ensino, o cronograma tá previsto, o tema ali organizado agora seria o arquitetônico, só que, tipo, eu fui ver as aulas e tem a parte do topográfico. E daí eu não entendi isso muito bem. Vai ser o topográfico antes? Sim, essa semana vai ser o topográfico, tá? Essa semana e provavelmente, e aí a gente tem que ver também como é que vai ficar a questão do carnaval, tá? Porque as prefeituras e os estados, aqui em Santa Catarina, o estado decretou o fim do ponto facultativo, prefeito também de Florianópolis. Mas parece que essa medida ela não está valendo para os servidores federais, então eu não sei como é que vai ficar, então eu tenho que esperar o UFSC se posicionar, tá? Tá, entendi. Que a Então, princípio parece que eu acredito que vai ter atividades, sim, mas eu não tenho total certeza. Mas de qualquer forma, eu já deixei ali por contingência, porque se tiver atividade, aí nós vamos trabalhar a parte de desenho topográfico, tá? Senão a gente usa a aula de quinta-feira, também da quinta-feira da semana que vem. entendi. E daí fica previsto a parte de desenho topográfico só essa semana ou essa semana e semana que vem? Essa semana e semana que vem. Ah, sim. E aí depois que inicia o arquitetônico, né? Isso. É que tem uma parte que é um pouquinho extensa do topográfico que uma semana não fica bom de trabalhar.
Entendi. Beleza, então, professora. Obrigado. Tá bom? Nada. Gente, mais alguma dúvida? Professora, só uma coisa que eu não lembro quanto a presença é só pela entrega dos trabalhos? Sim. Obrigada. Sim, exercício de desenho topográfico aí vai ser para a semana que vem. Eu vou liberar o enunciado na quinta-feira agora, mas aí a entrega vai ser para a semana que vem. Mas eu acredito fortemente que vai ter aula na terça-feira. É só não sei como é que vai ficar. Ah, gente, eu queria dar um aviso para vocês, tá? Hoje o horário de atendimento vai ser transferido para quinta-feira de manhã, tá? Aliás, essa semana, tá? O horário que era da terça-feira, das 10h30 ao meio-dia, ele vai passar para quinta-feira, tá? Essa semana só, excepcionalmente. Para quinta-feira, das 10 horas às 11h30, tá? Eu vou colocar aqui no chat para que vocês possam tomar nota caso precisem desse horário.
Conseguiu depois arrumar direitinho o AutoCAD, ô Francisco? Sim, sim. É, ele deu um problema e daí eles mandaram um e-mail pro webmail da UFSC, meu, passando instruções para baixar uma outra extensão lá que ia ajudar a abrir. E daí deu certo. Ah, tá bom. Que eu vi também que em alguns casos o número de série e a confirmação elas demoram para vir também. Eu consegui achar algumas informações ali depois. Sim, sim. Mas que bom que deu certo.
Bom, gente, então por hoje era isso e até a próxima quinta-feira.